E vamos a mais uma aula de história. Oi, gente! Hoje, no livro de história, vocês vão abrir na página 21, tá bom? O assunto de hoje é as expedições. Antes de começar, eu vou passar um videozinho para vocês que é bem rápido, que é um resumão, bem rápido mesmo, do que a gente já viu até então, tá? Tanto é que Tia já explicou na aula passada, deu um resumo de outras aulas, falou sobre quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, como é que aconteceu. Aí nesse vídeo é basicamente isso e eu já volto para explicar esse novo assunto, tá bom? Descobrimento do Brasil. O primeiro grande momento foi o descobrimento do nosso país, que ocorreu no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Assim, em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte, e chamaram-no de Monte Pascoal. Após a exploração realizada por outras expedições portuguesas, descobriram que tratava-se de um continente e novamente o nome foi alterado para a Terra de Santa Cruz. Somente depois da descoberta do pau-brasil, ocorrida no ano de 1511, nosso país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje, Brasil. Então, foi um vídeo bem rápido aí, né? Sim, o que a gente viu já, que os portugueses chegaram aqui. E aí? O que é que aconteceu depois que eles chegaram e invadiram essa terra? O assunto de hoje é sobre as expedições, né? Então, gente, quando os portugueses estavam aqui, eles queriam, claro, aumentar a produtividade com as Índias. Lembra que era a ideia inicial deles, né? Aumentar o comércio. Mas eles pensaram e viram que eles deveriam explorar essa nova terra, que era o Brasil, para assim eles descobrirem quais riquezas existiam nessa terra. E foi aí que começaram as expedições, tá bom? Então a gente vai falar sobre algumas delas que aconteceram lá no comecinho, né? Da descoberta do nosso Brasil. A primeira expedição foi chamada de Expedição Exploradora, tá? Ela aconteceu em 1501, um ano após o descobrimento do Brasil, e foi chefiada por Gaspar de Lemos. A ideia dessa expedição aí era eles circularem o litoral daqui do Brasil, né? Que na época era chamada de Ilha de Vera Cruz. Lembrando que eles pensavam que o Brasil era realmente uma ilha, eles não tinham ideia da dimensão. Então, nessa expedição, que também aconteceu aqui no Pernambuco, pertinho da gente, aqui no Cabo de Santo Agostinho, né, que eles passaram por aqui. Para alguns aqui dos meus alunos é a cidade, né, para quem mora em Pontezinha, para quem mora em Ponte de Cavalho. Então, eles vieram até aqui no Cabo de Santo Agostinho. Também passaram, cadê o nome do lugar? Cabo de São Roque. Cabo de São Roque é bem próximo a Natal, lá no Rio Grande do Norte, tá? E aonde? Cadê o outro? E a Baía de Todos os Santos, que é em Salvador, que fica lá na Bahia, tá? Então, eles pensavam, né, de início que era uma ilha de Vera Cruz. Perceberam nessa viagem que o Brasil não tinha nada de ilha, que era extenso, era enorme. Então, né, mudaram o nome de Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz. Nessa viagem, além deles descobrirem isso, eles perceberam a quantidade de pau-brasil que a gente tinha, né? Então, foi uma expedição de bastante sucesso e descobertas para eles, né? Em 1503, foi enviada uma outra expedição exploradora. Nessa, quem chefiava era Gonçalo Coelho, com a ajuda de Américo Vespúcio, tá bom? Então, eles foram de novo, né, lá com seus navios aqui ao redor do Brasil, na intenção de ver mais dessas riquezas e implantar feitorias. No que eram feitorias? Eram lugares onde eles juntavam todo o pau-brasil, colocavam lá, como se fosse um depósito, como se fosse não, eram depósitos, e quando os navios chegassem, o trabalho ia ser muito mais rápido, né? Eles só chegavam, pegavam lá desse depósito e colocavam no navio. Além disso, foi a construção de um forte
cadê onde foi? No Rio de Janeiro, em Cabo Frio, tá? Então isso foi o que aconteceu nessa segunda expedição. No meio disso tudo aí, os franceses descobriram que aqui no Brasil tinha o pau-brasil. E o que é que eles resolveram fazer? Vir para cá e também contrabandear o pau-brasil. Daí, Portugal ficou sabendo do que estava acontecendo e resolveu fazer mais uma nova expedição. O nome dessa expedição foi Expedição Guarda-Costa e foi chefiada por Cristóvão Jacques em 1516. E a intenção dessa expedição era tirar, né, esses franceses daqui para parar de pegar esse pau-brasil. Mas uma não foi suficiente, né? Tentaram, fizeram, e aí teve uma segunda, que foi em 1526, outra expedição guarda-costas com a mesma finalidade, né? Para tirar os franceses daqui, parar de contrabandear. Só que eles entenderam aí que o Brasil era muito grande e que eles não iam dar conta de ficar fazendo essas expedições, porque eles não tinham dimensão desse tamanho. E aí tiveram a ideia de fazer o que aqui no Brasil? Começar a habitar. Foi aí que eles viram que se não fosse feito dessa forma, eles não iam meio que dominar o Brasil, porque ele era enorme e muita gente estava de olho nesse pau-brasil. Em 1530, chegou aqui no Brasil a expedição colonizadora, que ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza, tá? Vou passar um vídeo aqui, é bem rapidinho, para vocês terem noção do que aconteceu nessa expedição e já volto para terminar de explicar, tá? Expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Em 1530, Dom João III enviou ao Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza, cujos principais objetivos eram verificar a existência de metais preciosos, explorar e patrulhar o litoral e estabelecer os fundamentos da colonização do Brasil. Martim Afonso percorreu quase todo o litoral brasileiro. Ele organizou expedições rumo ao sertão, partindo de Cabo Frio e de Cananéia, chegou até a Foz do Rio da Prata e depois retornou ao litoral paulista, onde fundou a Vila de São Vicente. Começava assim a colonização efetiva do Brasil, apoiada na produção de açúcar para o mercado externo. Bom, vocês viram aí nesse vídeo, né, que é bem legal até, que deixou de uma maneira bem enxuta, o que é que aconteceu nessa expedição aí de colonizar o nosso Brasil, né? E o que Martim Afonso fez nessa época, né? Quando foi em 1532, o rei de Portugal mandou uma carta para Martim Afonso, informando que ia dividir o Brasil em capitanias, porque assim seria mais fácil de colonizar e de tentar, né, fazer com que essas pessoas que estavam vindo em busca das riquezas, eles tentassem controlar, né, esse comércio contrabandista que estava acontecendo. Então é isso. Em 1533, Martim Afonso de Souza voltou para Portugal. Esse é o nosso último assunto da primeira unidade de História, né? A gente vai acabar aí sabendo como foi o início da colonização aqui no Brasil, a gente viu o que aconteceu quando eles chegaram aqui no Brasil, o que é que aconteceu antes, a gente teve essa ideia inicial, tá? E aí já estou ansiosa para explicar a nossa segunda unidade. Então é isso, vocês vão responder a página... Só uma página, é só a página 22 de História, tá bom? E agora vamos para o nosso próximo livro. Nosso próximo livro é o de literatura, tá? É uma continuação, as duas últimas páginas da nossa também primeira unidade. É a página 10 e 11. Lembrando que para responder essa atividade, vocês precisam ter lido o livro Brincadeira de Criança, né? Que vocês têm aí em casa. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto de história, que é bastante coisa, mas espero que vocês tenham se envolvido, né, dentro dessa grande história aí que aconteceu. Então é isso. Bom final de semana para vocês. Espero que vocês estejam gostando das aulas, né? E é isso. Beijos!